Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Varejo. É o podcast que conecta pessoas, histórias, projetos, propósitos, né? Pessoas que são apaixonadas por varejo e pessoas que são apaixonadas por pessoas. Eu sou Rodrigo Faria, sou executivo com mais de 20 anos no mercado de franquias e varejo e eu estou representando aqui o Grupo Rossetti nesse programa como host. Quero reforçar que os nossos episódios estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você curtiu, se conecte com a gente que a gente vai ter muitas histórias boas aí para compartilhar com vocês. Tenho o maior privilégio de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Econômico e Direito Empresarial, atua como professor em cursos de pós-graduação e MBA, é integrante da Comissão Jurídica e Imobiliária da BF, consultor jurídico do Cindy Lojas, colunista do site Central do Varejo e portal Sua Franquia. É autor e colaborador de livros sobre franchising e pontos comerciais, né? Uma das maiores referências quando se trata desse assunto de direito imobiliário, contrato de locação, lei de inquilinato, etc. E como nosso programa ele fala de conexões, né? Eu já o conheço, já trabalhei com ele em outras franqueadoras há muito tempo. É atualmente um parceiro aqui do Grupo Rossetti sobre esse assunto aí de direito não só empresarial, imobiliário e de franquias. E eu tive o privilégio de conhecer, né, a gente estava comentando aqui, o pai, né, que é uma das grandes referências aí para o mercado de varejo de franquias, que é o Dr. Mário Cerveira, que deixou um legado incomensurável aí para o nosso setor. Então seja muito bem-vindo, Daniel Cerveira, Dr. Daniel Cerveira, participando aí com a gente. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, obrigado ao Grupo Rossetti, um prazer estar aqui, o que eu puder colaborar, estou à disposição. Muito bom. Bom, a gente está falando aí de família, de conexões, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que o direito entrou na sua vida, né? Imagino que já foi algo que veio com a família, com o processo e como que essa responsabilidade de dar continuidade a toda essa história, né? Todo esse legado que já existe. Não, bacana. Então como você disse, o meu pai, ele faleceu, né, em 2021, em janeiro, e ele é advogado, né? Então, e sempre atuou nessa área de varejo também. Então ele é do old school ali, né? Da época da Elos, da Zulp, da Fora. Os mais novos não vão lembrar dessas marcas ali, que são icônicas também, né? M-Officer, né? E aí a minha trajetória foi meio assim, talvez um pouco assim, vamos dizer, mais na linha da psicanálise, podemos dizer, né? Será que eu quis me aproximar do meu pai ali, isso me levou ao direito, né? Pode ser um caminho desse. Para mim foi um pouco, como eu sempre fui mais adepto aí da área de humanas, né? Sempre gostei mais de escrever, e geografia, história, né? Daí acabei ali meio que por eliminação indo para o direito. E aí comecei a fazer estágio muito cedo, com 18 anos, né? Muito cedo, assim. Logo que entrei na faculdade. Então, daí acabei logo me apaixonando aí por esse ramo de trabalho e me realizo. Então, sou bem satisfeito, assim, pela minha escolha. Legal. E é interessante que você acaba entrando e tratando de uma das maiores dores do varejo e das franqueadoras, né? Que é a difícil relação com relação a custo de ocupação, aos imóveis, né? Óbvio, provavelmente um dos maiores custos que tem dentro de uma operação de franquias, né? E acaba sendo muito desgastante, né? Como que você acha que existe aí no mercado essa relação entre a parte do locador e do locatário? Você acha que é sempre conflituosa? Tem aumentado, intensificado isso? Bom, como é que eu vejo, né? Como você falou, realmente, aquela linha do custo de ocupação ela é muito representativa ali na estrutura de custos dos varejistas, né? E às vezes é aquela linha que vai ser determinante para o sucesso ou insucesso daquela loja, né? Daquela unidade ali franqueada, né? Porque assim, o imposto não tem como reduzir, né? Geralmente a folha de funcionário já está ali enxuta, está no máximo. A margem, o produto também, a flexibilidade é menor, né? Então ali o custo de ocupação realmente muitas vezes é o que vai ali, que vai ser determinante aí para a coisa ir bem. Assim, como é que eu enxergo, né? Isso o Brasil também
de tempos em tempos e de regiões para regiões, né? Lógico, você vai para uma cidade como São Paulo, pegar os grandes corredores comerciais, né? 25 de Março, Oscar Freire, né? Aquela rua ali do Fórum da Lapa, ali, que eu sei que tem um comércio muito forte, por exemplo, 12 de outubro. Né? Ali sempre vai ser muito visado, muito procurado. E interior também. Às vezes tem aquelas cidades do interior, onde tem 1, 2 ruas, que é onde está todo o comércio ali. Né? E muitas vezes tem 2 ou 3 ali locadores que dominam ali o mercado, então tem muito poder de negociação, né? Mas que eu posso dizer assim, são fases mesmo. Então tem fases onde você tem uma maior disponibilidade de espaços, né? Onde você pega aquela época de crise da Dilma, né? Agora depois com a pandemia, onde muitos locadores ali cientes ali da dificuldades dos seus inquilinos ali, mais abertos para negociar, para conceder descontos, conseguir boas condições, né? Mas sempre, nunca uma negociação fácil, e como eu disse, vai depender muito da região e do seu locador. Quando você vai para a área de shopping centers, né? Você sabe tanto tão bem quanto eu, sempre foi negociações muito duras, né? Então, eu acho que shopping, não quero assim, eu acho que shopping é uma realidade. No Brasil tem um peso muito grande ainda, né? Porque a questão da falta de opções de lazer, né? Quando você vai subindo para o Nordeste, tem a questão do ar-condicionado, as pessoas vão lá para poder se refrescar um pouco, então tem ali uma cultura mesmo de ir no shopping para passear, né? E acaba fazendo as compras, né? Então eu acho que no Brasil ainda os shoppings tem ainda um horizonte ali interessante e capacidade de investimento. Mas o que eu digo é assim, e também tem exceções, né? Depende do shopping, depende da marca e tal, mas em termos gerais, o que eu acho hoje é um cenário assim, sempre foi uma relação difícil, né? De muito ali, de queda de braço e tal. Mas hoje em dia, de uns tempos para cá, né? Da pandemia, que ninguém mais aguenta falar de pandemia, mas da pandemia para cá, eu acho que virou quase que uma guerra aberta, assim, sabe? Então, o que antes era uma coisa mais velada, mais assim, hoje em dia ficou muito nós contra eles, entendeu? Então eu acho assim, talvez até pela mudança de mercado mesmo, com uma maior consolidação, né, dos empreendedores, a questão de abertura de capital e tal, começou a criar uma ideia muito de resultado de curto prazo, né? Então não tem mais aquela consideração daquela marca que está lá há muito tempo e tal, que acaba também gerando ali uma clientela fiel aos shoppings, né? Então, eu até falo isso, quem sou eu para ensinar a missa para o padre, né? Se os empreendedores tomam, né, medidas assim, talvez porque tem um resultado, mas eu acho que no longo prazo pode ser contraproducente, entendeu? Sim. Porque acaba gerando, as pessoas acabam fugindo dos shoppings, acaba gerando maior quantidade de processos judiciais para reduzir, o que também acaba gerando custos, né? Então eu acho que o que precisava mesmo é lógico, cada um tem que puxar para o seu lado, né, buscar os seus interesses, mas ter, né, uma maior ali sinergia, uma maior assim, ideia de cooperação, né, entre os players, entendeu? E de novo, eu não estou generalizando, né, às vezes não é nem uma cultura da rede shops, às vezes é um superintendente que está ali, que daí muda, a coisa muda também, mas eu acho que em termos gerais a gente precisa ter essa conscientização de que tem que analisar por segmento, por região do shopping, e não só buscar ali aquele resultado, aquele aumento para conseguir bater as suas metas, né? Porque depois influencia no tráfego de pessoas e tudo mais. Porque geralmente shopping tem aqueles clientes fiéis, o cara gosta de ir lá, sabe onde estão as lojas, já conhece e tal. Se começa a mudar muito, lógico que tem que ter uma rotatividade, isso também é saudável para o mercado como um todo, mas eu acho que talvez falta um pouquinho essa visão de longo prazo assim para os empreendedores. Eu tenho várias perguntas aqui, mas você colocou um ponto que eu acho interessante sobre principalmente pós-pandemia, essa guerra aberta. E eu lembro de ter escutado muito isso e aprendido desde a época da faculdade que contrato é um documento de guerra que você estabelece em momentos de paz, que você tem esse objetivo de se preparar para uma briga e tal. E existe uma percepção, e existia, né, uma percepção de que quando você entra com algum tipo de ação contra o shopping, isso é necessariamente uma guerra declarada. E hoje eu já não vejo dessa forma, né? Hoje eu entendo que são ferramentas que podem ser utilizadas, de repente, até para chegar num consenso, né? E a gente faz isso em alguns casos aí juntos, porque
de fato, eu acho que a relação ela tem que ser profissional, ela tem que ser objetiva, mas não necessariamente a partir do momento em que você pede uma renovatória, uma revisional, é porque você declarou uma guerra contra o shopping, mas você quer só estabelecer aquele equilíbrio da relação, né? E eu acho que o mercado ainda tem um pouco dessa percepção de que a partir do momento em que você entra com uma ação com o shopping, acabou o relacionamento. Concordo com você, né? A gente tem, e aí é um pouco também assim da estratégia e da visão mesmo, e tem que prezar sempre pelo relacionamento, né? Afinal de contas, são parceiros importantes, estratégicos, e eles também fazem o papel deles, também tem os desafios deles, dos shoppings, né? Sempre falo deles aqui porque a gente trabalha sempre com varejistas, né? Sempre com os lojistas aqui, que o escritório é focado nesse atendimento. Mas assim, ação renovatória, por exemplo, para quem não conhece, né, acho que é bom dizer, a ação renovatória ela tem o objetivo de renovar o contrato compulsoriamente, né, independente da concordância do locador. E aí, se não tiver acordo durante a ação, geralmente sai acordo, né? Se não tiver acordo, o juiz é que vai fixar o valor do aluguel, depois de uma perícia avaliatória que vai apurar o preço médio de mercado, né? Daquele shopping ou daquela região, quando é loja de rua, daquele centro comercial, daquela galeria de supermercado. Então ela tem duas funções mesmo, renovar o contrato, garantir a permanência no ponto e buscar, né, um equilíbrio ali, um aluguel justo no próximo período. Então a renovatória nada mais é do que você vai exercer um direito seu. Né? Então, por isso até que no mundo jurídico aí o pessoal fala que é uma lide de mero acertamento, não tem um litígio. Né? Eu só estou acertando ali um valor de aluguel porque as partes não chegaram num consenso. Né? Então, a ação renovatória, eu acho que realmente os shoppings mesmo também evoluíram. Antigamente também tinha um pouco da parte deles também, dos shoppings, né? Então a minha ação me processou, e hoje em dia acho que isso mudou. Tem muitos superintendentes, né? Executivos de shoppings que até falam pro lojista, não vai ter acordo, entra com a ação, garante o seu ponto, a gente continua negociando. Tem uma postura assim bem bacana, porque lojista, vou fazer um parênteses, né? Muita gente que entra nesse ramo, muita gente que entra, né, tinha uma atividade qualquer no ramo farmacêutico, numa indústria, e abre uma loja e não conhece a ação renovatória. Então, o que a gente vê, muita pessoa não tem esse conhecimento e acaba não exercendo o seu direito, e depois, né, essa ação renovatória, para quem não sabe, né, tem que ser ajuizada de 1 ano a 6 meses antes de vencer o contrato. Né? Então, se você passou 6 meses e 1 dia, você perdeu o direito, né? Até o prazo até decadencial que a gente fala. Você pede o direito, nem o direito à ação, pede o direito mesmo. Então, a pessoa aí, não entrando com essa ação, o shopping, o locador, né, de rua, o shopping, ele pode, então, despejar, né, aquele lojista, aquele inquilino, ou fazer uma exigência. Como você não perdeu a ação, eu quero cobrar luvas de novo, eu quero aumentar o aluguel, quero que você reforme a loja, e aí você vai ficar ali mais exposto, né, se você não aceitar. Então, hoje em dia, então o que as redes fazem, que é bom o pessoal saber? Negociar com antecedência. Né? A ideia não é entrar com ação renovatória, é negociar com antecedência. Se não chega num acordo, entra. Se não deu tempo, entra também para garantir o seu ponto, a coisa segue. Então, hoje em dia, ação renovatória não tem, eu acho mesmo, essa visão tão negativa do shopping. Eles aceitam com muito mais naturalidade, né, essa propositura, e até uma questão de profissionalismo mesmo. Né? Eu até falo, uma rede de lojas tem que ter esse compliance, vamos dizer assim, né? Esse controle dos prazos da renovatória, porque se perde prazo, fica com prazos vencidos, até a empresa como um todo vale menos, né? Porque você está ali, até dependendo de... Informalmente você fala, você não entrou com a ação, você perdeu o ponto, que fala, né? Perdeu o ponto, você está lá, mas o ponto não é mais seu, né? Tá dificulta amanhã você querer vender o seu negócio e tal. Então isso mudou bastante. Agora, no escritório, o Rodrigo sabe disso, a gente também é bem cauteloso, né? E promover outras ações também, e aí fica dando tiro pro alto, né? E coisas que às vezes a gente sabe que não vai dar um resultado na justiça e ainda vai ainda prejudicar o relacionamento. Né? Então, ação de prestação de contas de condomínio, fundo de promoção, né? Às vezes ações de indenização, porque fez isso, fez aquilo, são situações mais delicadas, né, que aí sempre a gente sugere analisar caso a caso, estrategicamente do ponto de vista comercial, do ponto de vista jurídico, ver se tem uma boa justificativa, né, para aí você ingressar com uma medida desse tipo. Agora, a ação renovatória, a revisional um pouco menos ainda, né, porque a revisional
você pode, a finalidade é você ajustar só o valor do aluguel ao preço de mercado, e é após 3 anos de vigência da última alteração do aluguel. Aí você está quebrando o contrato no meio. Então aí talvez ainda não seja tão, né, não é tão uma coisa tão corriqueira como a renovatória, mas também está na lei, está exercendo o direito, e tem muitos locadores também que também ingressam com ação revisional, que é um direito que está na lei. Né? Então também não é um litígio, né? Só está acertando ali. Né? E só para completar aqui, se você me permite, a renovatória, o que é bom saber, não é algo também que uma invenção brasileira, uma coisa absurda, que fere o direito de propriedade, né? A gente sabe que na Constituição tem um princípio, né, que é o princípio da função social da propriedade. Né? E é um princípio que está acima do direito. Né? Tem na Constituição o direito de propriedade, mas o princípio está acima. Né? E a ação renovatória, na verdade, ela foi importada pelo Brasil de uma legislação francesa, né, do final do século XIX, né, onde lá também ela foi criada para proteger os comerciantes ali de imposições dos senhorios, né, vamos dizer assim, dos locadores, porque imagina, você forma o seu fundo de comércio, você investe na loja, passa 5 anos, você tem que sair. Né? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Né, até onde eu sei, até onde eu já verifiquei ali, não tem ação renovatória lá. Muito embora tenha legislações estaduais, né, lá tem algumas diferenças que você, por exemplo, você tem mais facilidade para você vender o seu negócio, mas também você também não pode sair no meio do contrato, tem outras regras diferentes. Né? Mas eu acho que a renovatória ela é fundamental para equilibrar forças mesmo. Né? Imagina hoje um mundo aqui nosso, concentrado como é, a parte de imobiliária, de shopping, sem direito à renovatória. Como é que é fazer? Tem que fazer contratos de 15, 20 anos para viabilizar as operações. Né? E que não conversaria com a franquia, que normalmente é um contrato de 5. Né? E às vezes também não interessa para o locador se amarrar 20 anos. Né? Só se colocar isso, tem opções de como, né? Eu posso fazer 20 anos, mas uma multa baixa. Né? Uma multa que eu fico sem pagar multa depois de 5 anos. Mas tenta regular. Mas a renovatória acho que é fundamental. Dentro do contexto do Brasil, a gente vê que a renovatória ela nunca prejudicou ali a expansão dos shoppings, do mercado imobiliário, ao contrário, você vê sempre um crescimento dos aluguéis, mesmo em épocas de crise, e o varejo ali se apoiar nisso também para equilibrar as forças. Né? E só entre as ferramentas, você falou da renovatória, da revisional. A revisão contratual, ela é igual à renovatória ou poderia pedir uma revisão contratual por entender que elementos, não necessariamente o valor do aluguel, ele já não seja mais proporcional a uma relação? Nós temos duas coisas. Uma, tem a renovatória, então, que vai ter, né, essa avaliação do preço médio ali. Nós temos na lei do inquilinato também a revisional de aluguel, né, onde, como eu falei, só pode ser ajuizado depois de 3 anos de vigência da última alteração do aluguel. Salvo se tiver uma renúncia à ação revisional no contrato. As partes podem estipular que é um direito disponível, né, é o entendimento que prevalece. E na revisional vai ter a mesma avaliação, o mesmo laudo vai ser feito, ele é feito igualzinho da renovatória, entendeu? Vai apurar o preço de mercado. Agora nós temos uma outra ação que a gente usou muito na pandemia, mas não só na pandemia, que é a ação de revisão de contrato, e aí é uma ação que está prevista no Código Civil, né? Que é quando ocorre algum fato imprevisível, extraordinário, inesperado, que desequilibrou a relação, né? Então, na pandemia, a gente usou muito naqueles que não negociaram, que foi 5% dos locadores não negociaram, mas se vai pôr um número absoluto, é muita coisa. Para ter uma ideia, a gente entrou no escritório com 1.500 ações na época de pandemia, só para revisar o contrato. Né? Tanto de índice como de aluguel. Então, tive que ficar com a loja fechada, não é justo eu pagar o aluguel inteiro e tal. Mas, por exemplo, tem um caso que a gente entrou uma vez no Shopping Piracicaba, não sei se você conhece lá. O shopping expandiu, né, muitos anos atrás, e tinha ali uma operação, não vou falar qual é a operação, mas tinha uma operação do lado da porta principal. Né? Quando teve a expansão, essa porta fechou e ela foi jogada para o outro lado do shopping. Quando fechou e abriu outra, o faturamento despencou 40% do dia para a noite, né? Porque passava muita gente na frente. E aí a gente entrou com essa ação, dizendo, houve um fato inesperado, né? Para o meu cliente, inesperado, né? Afetou meu faturamento, é justo que o meu aluguel seja equalizado até o final, né? Proporcional à queda de faturamento. Aí você tem que arrumar a referência ali, né? Você pode até contar pessoas na frente, o faturamento, aí você vai ver que cada caso é um caso. No final até conseguiu uma liminar e depois teve acordo lá, que já era BR Malls até, a antiga BR Malls.
E Eu lembro que tinha muitos eles casos forçavam, aí eles começaram a mudar a dinâmica da escada rolante para forçar o consumidor a andar por áreas do shopping. Aí você cria uma ruptura de atendimento de conveniência para o cliente que está lá, para tentar forçar e levar o fluxo, né? Então eu lembro desse caso que foi uma lambança. E shopping é cruel, né? Porque às vezes você tá num ponto ali que vende muito bem. Mudou uma escada rolante, o negócio desaba ou pode. Então, às vezes, 10 metros para cá, 10 metros para lá, essa operação pode dar água para o vinho rapidinho, né? Então, Legal. É um mercado bem cruel. E é interessante porque a gente estava falando justamente sobre usar essas ferramentas judicialmente disponíveis para poder achar o equilíbrio na relação. E aí você trouxe o termo, que eu acho que deve ser o principal termo, né, quando se trata de direito, que é buscar a relação justa, né? E a relação justa, ela é justamente o ponto que às vezes pode ser subjetivo, que aí você tem que entender como interpretar, né? Porque o que eu vejo muito, tanto atendendo franqueados como conversando com outras redes, é que eventualmente existe um conflito com o shopping porque meu custo de ocupação está em 50%, e aí quando você vai olhar, é a marca que está sendo ineficiente, a operação que não está conseguindo fazer um bom trabalho, e ela descasa daquilo que o shopping, inclusive, quer oferecer para o consumidor. Então, eu gosto de trazer sobre essa perspectiva de realmente uma relação de parceria, porque o shopping ele também é uma empresa que tem um objetivo de ganho de lucro, e esse objetivo de ganho de lucro está relacionado a trazer uma boa experiência para um público que vai justamente circular, né? Muita gente fala assim, o shopping está muito caro, eu vou para a rua. Tá, mas na rua você não vai ter a segurança que o shopping tem, não vai ter o fluxo, não vai ter uma série o próprio marketing, enfim, uma série de fatores. Então, não adianta lutar contra o sistema, né? Você vai ter que se adequar. E aí, exatamente, essa relação justa, ela é baseada não naquilo que você precisa pagar, né, o que você gostaria de pagar ou que sua operação comporta, mas o que o entorno comporta, porque por que o shopping vai querer ter a minha operação e não uma outra que vai performar melhor e que vai conseguir pagar? Então, acho que essa empatia também sobre o outro lado, entender qual que é o papel com o shopping, também falta por parte, né, e aí fazendo... Eu faço parte do lado de cada mesa dos franqueadores e que acaba travando negociações, mas que precisa sempre ter uma leitura sobre o que o shopping entrega, o que os vizinhos estão fazendo, para eu saber qual que é a justiça ali nesse caso, né? Não, sem dúvida, né? E deixando bem claro, nessas ações revisionais de aluguel e renovatória, não é levado em conta o faturamento. Né? Meu faturamento não é compatível, meu faturamento caiu. Você até pode colocar isso ali como para sensibilizar um perito e um juiz, mas a gente realmente nem coloca mesmo, porque é só o preço médio de mercado. Eu vou comparar, né, dentro das normas técnicas ali, o meu aluguel com os aluguéis dos meus vizinhos ali de lojas semelhantes, dentro do shopping, por exemplo. Né? Então, naquele corredor, na mesma faixa de metragem, eu vou homogeneizar os valores, aplicar fatores, se estou na esquina, às vezes vale mais, tem perito que aplica esse fator, outro que não aplica. E é justamente isso. Então, como você falou, uma coisa que é muito bem, que eu também entendo correta, e aí tem até a ver com técnicas de negociação, né? Até quando eu fiz a minha pós lá, eu tive uma matéria, eu escolhi sem querer ali por causa de horário, e acabei fazendo, gostei muito, também aprofundei um pouco, que é técnicas de negociação. Foi até Harvard lá, ela é as pioneiras, né, nesse ramo. Tem até alguns livrinhos, assim, até curtinhos, assim, bem bacana, até para advogados também. E aquilo que você falou, antes de fazer uma negociação, você tem que saber quais são os seus interesses e quais são os interesses do outro lado. Total. Né? Então não é só você pensar em você, eu não estou faturando, ponto. Às vezes não adianta. Por isso que, antes de entrar com uma revisional e uma renovatória, né, como a gente faz, tem que tentar fazer uma pesquisa de mercado para ver se é viável também. Né? Às vezes você vai lá, você está pagando, sei lá, R$300 um metro quadrado num shopping e essa operação não está performando. Né? E você está no prejuízo, pode ser. E aí o shopping fala, olha, aqui você está pagando menos que a média, eu quero subir para 350. Né? E você sabe, você fez a pesquisa, sabe, realmente a média lá está em 300, 350. Então, se eu entrar com a ação, eu só vou perder dinheiro, pode ser que o aluguel suba mais do que a proposta do shopping. Então, não é para também sair entrando com a ação à torta direito, porque não é a solução. Tem que fazer uma coisa pensada, né, estudada antes, porque depois pode votar contra você. Né? Porque inclusive ele tem o fator de retroagir, né, ao período inicial da ação. Então, se ele for desfavorável a você, você também tem um desencaixe
para fazer ali para ajustar, né? Exatamente. Você tem que... Porque a renovatória, o novo aluguel, vai valer a partir do próximo período, né? Então, se você trocou ação renovatória 6 meses antes, né? Depois de 6 meses, começa o novo período. Se a ação passar, geralmente passa, tem que pagar esse retroativo, para mais ou para menos. Né? Isso tudo é interessante, você comentou. Eu fiz uma pós-graduação em negociações, né? Exclusivamente em negociações, estudei muito, assim, a escola probabilística de Harvard, de toda a linha ali, mas tem uma premissa máxima de negociação, que é aquela frase de quem tem informação tem poder, né? E a gente realmente usa muito isso, porque às vezes o mesmo empreendedor com shoppings diferentes, a gente olha que o custo de ocupação está pesado para a operação, para a loja própria, no nosso caso, enfim. E aí, quando a gente faz uma pesquisa, num determinado shopping a gente está dentro da média do mercado e no outro a gente está fora. Então, aqui fica claro que eu posso ter uma ferramenta jurídica para poder pressionar primeiro, uma boa para ganhar, né? E na outra eu vou ter que usar outros elementos de negociação para poder trabalhar. E é interessante que, por ser uma pessoa que estudou muito negociação e aprendi muitas técnicas e tal, quando eu me relaciono com o shopping, eu vejo que eles sabem e fazem todas as técnicas muito bem feitas. Afinal, na grande maioria, né, dos empreendedores, ainda mais que de certa forma você espalha depois uma cauda longa, mas você tem um grande oligopólio, né? Ali você tem o grupo da Allos, que é muito forte, a Multiplan, que é muito forte, você vai ter algumas Iguatemi comprando shopping agora. Iguatemi comprando, e aí você fala assim... não tem ninguém inocente lá, né? Ninguém vai despreparado negociar com você. Eles têm informação, eles têm treinamento, eles têm os melhores advogados, eles têm os melhores negociadores. E se você não se preparar igualmente, né, em negociação fala-se... eu não gosto muito do termo, mas ele fala de jogadores, né? Como se fosse um jogo que você tem que tirar o melhor resultado. Mas eles vão com os melhores jogadores para campo. Se você não fizer a sua parte, seja no nível de informação... você também prejudica muito o resultado. Não, e como a gente conversou antes aqui, né, Rodrigo, você trabalha muito com opções, né? Você estudou isso, opções, né? Então, se você vê que ali a sua barganha não está no preço médio, na questão da ajuda judicial, você vai buscar opções. Buscar opções olha, e se eu reformar a loja, você me dá um desconto? E se eu mudar de local a loja para uma loja menor? E se eu trouxer outra marca? Né? Então, às vezes... para conseguir chegar no de acordo, né, tem que buscar essas opções mesmo, né? E então acho que são um caminho interessante para conseguir os bons resultados. E como você falou também, concordo totalmente com você, né? O varejista, geralmente o varejista pequeno ali que não tem uma estrutura, e cada rede de franquia também tem a sua política, né? Aqui eu sei que o pessoal se apoia bastante ali, tem outros que o franqueado fica mais ali livre para negociar e cada um dá certo também, cada um, não estou aqui nem pondo juízo de valor, mas às vezes o lojista tem que se preocupar com os produtos, com o funcionário, com atendimento, com um monte de coisa, e o shopping não, toda a energia dele, tudo está concentrada em maximizar o resultado naquelas negociações, né? Então ele tem muito mais informação, tem treinamento, você sabe, tanto é que você vê, você vai falar com ele, está falando, todo mundo está falando sempre o mesmo discurso, né? Então isso eu concordo totalmente. Os shoppings são bem profissionais, né? Tem os baitas equipamentos também, né? Como eu falei, não é à toa que tem esses grandes players aí, porque eles são ótimos mesmo no que fazem e acabam puxando para o lado deles, e são bem treinados, né? Então... e acho que o ponto todo fala assim, eu vou sair do shopping, né? Mas não é todo mundo tá pensando assim, porque quando você sair tem uma fila de gente querendo entrar, né? E aí isso de alguma forma vai regulando também o que o empreendimento está entregando de resultado e quem consegue comportar esse custo, né? Assim, de novo, isso não é, vamos dizer, eu acho que não é nem imoral e nem ilegal. Mas a minha crítica com shoppings que eu acho, assim, crítica no sentido assim, eu vejo uma estratégia deles nisso. De maximização de lucro. É manter a base alta. Né? Então você vê, quando você vai renovar um contrato, esses grandes players, acho que eu posso falar, né? Eles são muito resistentes e reduzir o aluguel nas renovações. Então quem está entrando hoje está pagando menos. Mas nas renovações, eles não reduzem. Né? Por quê? Para manter a base alta, que é uma base que vai servir de referência para as futuras negociações, futuras ações, entendeu? Então, tem muito lojista, né? E aqueles até mais assim, vamos dizer,
mais enérgicos e ótimos players, consagrados, aí que fazem, vou sair, daqui um ano eu volto. Ele sai e volta depois de um ano pagando metade. Mas isso é bom para o shopping, será? No longo prazo? Talvez seja, questão, né? Mas eu não sei se todo mundo acaba perdendo com isso, entendeu? Mas é uma dinâmica que a gente tem observado hoje em dia. E até uma pergunta, porque eu já vi shoppings fazendo isso, de pegar e falar assim, o seu aluguel vai ser de R$500 o metro quadrado, mas por 60 meses eu te dou desconto porque aí ele nivela no contrato um valor fixo alto e ele dá uma condição para... Você vai achar que na prática você está pagando menos, mas você está nivelado naquela base contratual, né? Isso é. Que também, às vezes, são opções, né? Às vezes você fala, tudo bem, não vai reduzir, mas me dá um desconto, então resolve pelo menos para aquele lojista. E sabia que os peritos, né? A gente trabalha muito com peritos também, que são geralmente engenheiros, até participam de congresso dos peritos, e tem uma discussão entre os peritos como que eu calculo o valor médio nesses contratos que tem escalonamentos, entendeu? Eu tenho que pegar o aluguel daquele momento, tirar uma média, eu tenho que pegar a última faixa maior, ou tem que fazer uma média de todos, entendeu? A maioria acaba usando a média do todo o contrato, entendeu? Mas você vê, nesse caso é injusto, né? Você ficou 48 meses pagando, então a realidade de mercado não é a média, é quando tá pagando naquele momento. Não é nominal, entendeu? É efetivo, né? E é uma artimanha, não é imoral, não é ilegal, mas que a gente observa no mercado. E você trouxe um ponto, uma vez que para você conseguir se sair um pouco melhor do que a média do mercado, você precisa ter técnicas muito claras de negociação. Essas ferramentas, elas são importantes, né? Eu acho que na grande maioria, se não em todos os contratos de franquia, prevê que não é responsabilidade da franqueadora negociar pelo franqueado, participar, etc. Não fazê-lo, você também pode colocá-lo numa situação difícil, porque às vezes o franqueado está aprendendo tanta coisa, né? Aprendendo a operar sua marca, aprendendo a ser varejista, muitas vezes não é. Ele acredita na pessoa, né? Acho que ele vai acreditando em tudo. Né? E aí você pega essa pessoa crua, que acabou de entrar crua e bota para negociar com os leões do shopping, que é muito forte, né? Então a efetividade disso é muito baixa, não só pela competência técnica individual do negociador, mas até sobre esses poderes, né? Então, no nosso caso, nós somos uma rede de 3 marcas e que tem operações aí em mais de 150 operações espalhadas pelo Brasil. Então, eu tenho um poder de barganha quando eu entendo que eu não vou pela média, eu não posso me basear pela média do que o mercado paga, mas eu tenho que trazer algum elemento de benefício para o shopping. Eu posso falar sobre a expansão de 3 marcas, sobre vários empreendimentos junto com o mesmo operador, e isso dá força, né? Porque eu sinto que tem muitas redes que inflacionam o mercado, né? Normalmente multinacionais que chegam com dinheiro aplicado na operação e falam assim, eu quero esse ponto específico, o shopping fala assim, você quer esse? Então ele vale 3 vezes o que a média do mercado paga. E aí eles vão lá e inflacionam, né? Acho que isso acaba prejudicando o varejo como um todo. Né? Não, às vezes grandes redes, às vezes as redes também até pequenas que quer expandir, né? Expandir, chega pagando tabela cheia e até aquela pessoa com bandeira própria, né? Sim. E às vezes eu vi no meio da pandemia, até lembro de uma pessoa ali que abriu umas operações, era franquia, mas ele que negociou, uma franquia que estava começando, trouxe para o São Paulo e chegou pagando assim o teto, luvas, tudo no meio da pandemia. Eu falei, nossa senhora, então aqui você tinha que pagar lá embaixo, né? Então, é isso aí. Eu acho que antigamente, né, o CTO não era visto, né, como uma coisa tão relevante como é hoje em dia, entendeu? E hoje em dia, então, eu vejo hoje uma tendência das redes cada vez mais dar esse apoio aos franqueados. Né? Então, muitas vezes que não apoiavam, agora apoiam, quer dizer, às vezes até contrato escritório ou outros ali. E como você falou, informação, às vezes até negociou bem, mas não viu uma cláusula lá, né, que vai ficar ali, que pode virar contra ele em termos de custo mesmo. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente fala que intensificou muito no pós-pandemia, mas eu fico refletindo se também não é uma dinâmica composta ali de mercado, porque eu lembro quando eu entrei na ABF, né, trabalhei alguns anos na ABF, os números do franchising eram muito menores, né, de franqueadoras, de franqueados, até de movimentação econômica, ao passo em que também existia um momento econômico muito favorável. Então você fala que em tempos de vacas gordas
talvez o custo de ocupação não era um grande problema, todo mundo conseguia comportar isso bem, dentro da operação, e hoje virou essa grande guerra aberta. Será que é porque a relação ficou mais dura, ou é porque entraram novos players, mais concorrência, mais gente querendo entrar, você sai e já tem fila de gente... Eu não sei o quanto que é o próprio mercado que se movimentou vendo a oportunidade que está ali, ou se a relação entre shopping, locador e locatário ficou mais dura mesmo, né? Não, eu acho que é um pouco isso que você disse, né? A gente observou, você vê, né, aquela época do Lula, né, pré-Dilma ali, o Brasil ali com crescimentos expressivos, níveis chineses, né? Um monte de abertura de novos de greenfields, né? Um monte de shopping abrindo. Também. E aí o pessoal desesperado, a pessoa abrindo loja, né, dobrando redes assim em 2 anos, assim, abrindo muita loja. E um faturamento alto. E eu acho que também funciona um pouco assim. Antigamente, como você tinha um faturamento ali, um resultado maior, uma margem de lucro muito maior, né? Mesmo que uma loja ia mal, as outras pagavam aquela loja, se bancavam. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Todas têm que estar redondas, têm que estar enxuto, né? Todas trabalham muito apertadas, né? E o Brasil é complexo, né? Aí também não sou economista aqui, mas você vê a questão do Simples Nacional é um problema, né? Agora a tabela do Simples não sobe, né? O limite lá de faturamento tem que subir, né? E aí quem não está no Simples não fecha a conta, né? Essa guerra fiscal, vamos ver essa reforma agora, mas também, sim, tem muita ainda insegurança aqui que vem, né? E o Simples vai continuar como está, né? Então é uma tributação que não faz o menor sentido, né? Ela impede a pessoa de crescer, né? Então é um pouco a nossa realidade. Agora eu acho que é isso mesmo. Eu acho que todo esse contexto econômico também acabou gerando esse cenário assim de uma coisa mais difícil, menos azeitada nessas relações com o shopping, né? E eu acho que todo esse contexto também de pensamento mais de curto prazo dos shoppings também, né? Antigamente tinha aquela coisa, você falava com o dono do shopping, né? Ia lá falar com ele, né? Hoje em dia não, hoje em dia são executivos, tem metas para cumprir, né? Tem todos os parâmetros ali em termos de resultado para a bolsa de valores e tudo, então mudou um pouco Precisa otimizar, né? Mas é interessante que, como eu estou no mercado há 20 anos e vi isso se intensificar, acho que principalmente de 2019 para frente ali, quando já a economia já estava tendo alguns momentos mais difíceis, houveram muitas movimentações de franqueadores se conglomerando para entrar em grandes discussões com o shopping. E ao mesmo tempo em que eu vim de uma associação que é totalmente colaborativa ali, de defesa do setor, eu acredito muito no franchise, do social franchise ali, de fazer essa participação entre cabeças ali para se apoiar, mas eu nunca vi prosperar e eu nunca também achei que isso pudesse ser muito viável de franqueadores indo para fazer pleitos coletivos, porque no final do dia você tem 2 fatores, né? Cada contrato tem a sua individualidade e cada operação tem a sua peculiaridade também, né? Às vezes eu estou querendo falar para o shopping reduzir para todo mundo 10%, mas pode ser que tenha um operador ali que faz muito mal o seu trabalho e o outro que está fazendo bem, ele é prejudicado. Então, aí nesse momento a individualidade fala assim, se eu for lá sozinho e conversar com o shopping, eu vou ter uma condição melhor do que se eu for coletivamente. E por isso eu nunca vi essas iniciativas, eu já vi associações sendo criadas, grupos de WhatsApp compartilhando informação, mas nenhuma acabou prosperando muito. O que você acha que falta para que exista uma organização, né? Até pela comissão que você participa na BF, né? Isso. Não, esse é um ponto também assim, difícil de desenrolar, né? Porque como você falou, os shoppings é um oligopólio, são poucos players, né? Então é muito mais fácil ali ter um alinhamento, né, dentro da ética e porque, né, você tem um alinhamento de preço, aí já estamos falando de cartel, né? Mas eu acho que é muito mais fácil ali você aglutinar pessoas para buscar os interesses de todos, né? Seja do ponto de vista de legislação e tal. O lojista é muito mais pulverizado, né? Como você sabe. Então, e não tem essa cultura também, né? Então, muito comum, vai o pessoal no escritório lá, né? Eu tô com um problema num shopping tal,
né? E estamos com um grupo aqui, o que você acha de fazer uma associação, de trabalhar em grupo e tal? O que eu falo? Olha, já vi muitas vezes isso acontecer. Eu acho que é um caminho bacana, mas tem que definir o que vai ser pleiteado para aquele shopping, por exemplo. Né? Então tem que fazer algo, vamos reduzir o preço do estacionamento, né? Vamos fazer um pleito em conjunto, uma estratégia de marketing diferente, né? Mas sabendo que aquele que liderar vai ficar exposto, né? Então, sendo sincero, eu tenho que pensar muito bem de como conduzir isso. Tem até associações que a gente sabe que às vezes foram criadas e depois acabou sendo retaliado ao criador. Né? Então eu acho que a questão é, sim, tentar juntar essa troca de informações, né? Principalmente de valores de aluguel, muito embora alguns contratos tenham sigilo e tudo mais, dá para você trabalhar em termos de porcentagens e tal, e fazer essa troca. Isso é muito rico. Né? A gente sabe, na própria BF tinha setores ali onde trocavam as informações. Por exemplo, não estou falando que é esse caso, mas, por exemplo, a praça de alimentação é muito mais fácil você trocar informação, porque são lojas mais padronizadas, mais restrito o número de lojas, você consegue ter muito mais visão. Diferente, às vezes, de uma loja de 100, 100 200 metros, como é que você vai comparar essa loja? É mais difícil. Tá? Então, eu acho que essa troca de informações é bacana, e também de estratégias, de visão de mercado, eu acho que é bom. E se for para ir lado de associação, né, entidades mesmo, é delimitar bem os pleitos, né? E de uma forma construtiva, positiva, sempre com discurso positivo, construtivo, nunca atacando ninguém, como você falou, cada um puxa para o seu lado. Amanhã você está aqui, amanhã você está trabalhando no shopping, né, e vice-versa. Tem muitos executivos de shopping que veio trabalhar para o varejo, que a gente sabe, e cada um está naquele seu momento, dentro de uma ética, a coisa anda bem. Então, eu acho que associação não é fácil pelo número de lojistas, pela exposição que gera para esses líderes, e aí, se for para fazer, escolher bem os pleitos, né, sempre com essa visão construtiva mesmo. É porque no final do dia acabam usando uma ferramenta de interesse coletivo, mas o que motivou participar desse grupo é o interesse individual. O interesse individual, às vezes uma mágoa individual, né, e às vezes uma pessoa num shopping fez uma coisa, já generaliza para todos. Também não é isso, né, o negócio, né? Como você falou, tem bons lojistas, tem maus lojistas, tem empreendedores executivos que são mais conscientes, muito bacanas, que informam, a gente está com a renovatória, você não vai perder o ponto aqui, né? E tem aqueles que usam mesmo de má fé, eu acho que faz a pessoa perder o prazo de propósito, né? Então a gente vê de tudo aí, então tem que se pensar bem, mas eu acho que a troca de informações é necessária, né? Hoje a gente tem algumas entidades ali, a própria BF mesmo, né, e outras ali que são sérias mesmo e estão fazendo um trabalho interessante. E eu acho que o ponto principal do cuidado é que se a gente concluiu que o custo de ocupação é uma das principais despesas e que tem uma interferência, né, diferente do imposto e tal, que você consegue atuar, há um descuido muito grande do varejo, né? Não sei se é porque acha complexo, acha difícil, acha que também não dá para negociar, e acaba, né, eu presenciei, eu vi muitos casos de franqueado perdendo prazo de renovatória, por descuido mesmo, porque não tinha essa organização. Tem uma simetria de informações muito grande, como você falou. O shopping conhece todo o contrato ele inteirinho, todas as linhas, todos os parágrafos, e o lojista às vezes não sabe assim o que vem ali, pronto, daí fica sujeito amanhã a isso virar contra ele. Né? Não, e tem ferramentas, né? Tanto ferramentas como ter um escritório que te assessora e que te lembra dos prazos ali para cumprir, como a gente faz aqui. Mas também, por exemplo, eu sempre, toda franqueadora que eu atuei, eu sempre ofereci esse serviço de apoiar o franqueado no processo de negociação, porque aquilo, se eu não apoiar e ele quebrar, o problema é meu também. Eu avisei, né? E a gente tem mais conhecimento, mais força, uma série de fatores para poder ajudar o franqueado nesse momento. Mas o franqueado acaba muitas vezes não fazendo a sua lição de casa, né? Você fala assim, então vamos conversar com o superintendente. Quem é o superintendente? Não conheço. Você está há 4 anos no shopping e você não sabe quem é o superintendente, você nunca foi tomar um café, você nunca passou na administração do shopping para conhecer, você nunca conversou com a equipe de marketing, porque às vezes tem um Media Mall lá que ele está disponível gratuitamente. Sim. E ninguém usa, porque ninguém bateu lá na porta para fica reclamando, falando mal e não vê o que tem ali de possibilidades, né? Exato, porque no final do dia eu entendo que existem duas empresas com objetivos econômicos distintos e que
para uma maximizar o lucro, a outra acaba sofrendo um pouco, mas no final do dia é uma relação de parceria. É aquela bola, né? que entra, né? Tem a parte, cada um pro seu, mas também eles convergem, né? Então também tem interesses igual, os mesmos interesses em alguns pontos, né? Quer ver, por exemplo, que você está dando? Assim, é igual assim, quando você pega um franqueado, tem franqueado que não lê contrato de franquia, assina sem ler, e o de locação também assina sem ler. O melhor franqueado é aquele que lê o contrato de franquia. Fala, esse cara, questiona, ele é mais... A gente sabe que a margem é baixa de negociação, mas aí isso é bacana. Esse aqui se interessou, ele leu, ele quer saber. Agora, quer ver um exemplo? Às vezes o shopping tem um aluguel dobrado em dezembro, né, que ainda é uma praxe, né, principalmente alguns ramos ainda conseguem negociar, mas às vezes a pessoa ele inaugura a loja em outubro, novembro, vem em dezembro, tem que pagar o aluguel em dobro. Por quê? Porque não negociou essa cláusula. Coloca, o primeiro aluguel de dezembro eu vou pagar proporcional aos dias de funcionamento. Tem shopping que aceita, shopping que não aceita, mas pelo menos ele entra consciente. Daí bate lá e fala, pô, eu acabei de abrir em dezembro, eu tô pagando em dobro, nem consegui ainda maturar meu negócio, eu nem sofro sazonalidade, agora. Falei, pô, você leu? Eu não li isso, tem que pagar. Né? Então, às vezes é uma questão mesmo de parar para ler. Agora, realmente, pega uma pessoa que é leiga, né? Vai ler um contrato de franquia, vai ler um contrato de locação, muita coisa não vai conseguir entender, né? Não tem jeito. Né? Acaba perdendo força, né? E, na verdade, até para direcionar, acho que a gente passaria o dia inteiro aqui conversando, mas para te direcionar a próxima e última pergunta, eu acho que tem ferramentas, né, que como rede e como operação, seja operação própria, franqueada, você pode ir otimizando para melhorar a sua capacidade de negociação e de força com o shopping, né? Uma das ações que são fundamentais e que pouca gente faz, aqui a gente tem mais de 150 operações, 3 marcas, muitas vezes as 3 marcas no mesmo shopping, e a gente acaba não compilando quais são os custos que são pagos pela própria rede, né? Porque uma coisa é você identificar o quanto que o mercado está pagando, e outra é identificar o quanto você está pagando, né? Está dentro de casa. Então a gente acaba não fazendo essa lição. A lição do relacionamento, de ter relacionamento tanto local quanto corporativo com os grupos, né? Com o Multiplan, com o superintendente, com o regional, com o Key Account, etc. Ações que eventualmente você pode ter como contrapartida, o Media Mall, alguma que o shopping ele quer também elevar, fazer o refit da loja, trazer alguma ação em campanha específica. Então tem várias ferramentas. Quais são as suas dicas aí finais, tanto para franqueadora quanto franqueado, para poder levar essa relação para a forma mais fluida possível, né? Porque até a forma como a gente trabalha, eu entendo que o escritório ele não está querendo que gere briga para poder entrar com a ação. Pelo contrário, né? O preventivo, o estratégico, às vezes ele é tão importante ou mais importante quanto o conflito. Né? A nossa cultura lá mesmo é pensar sempre no longo prazo e no resultado para o cliente. Né? Daí os clientes vêm naturalmente e não só pensar em ganhar né? Às vezes você ganha no horário, mas você faz um mau negócio para o seu cliente. Olha, eu acho assim, como você falou, informação é poder, e hoje nesse tempo de dados, vamos só falar de dados, né? Isso é muito rico, né? Se eu tenho uma rede com 150 lojas, às vezes no mesmo shopping, e não só no mesmo shopping, eu posso compilar ali, por exemplo, os custos de condomínio e fundo de promoção. Como eu falei, existe uma reclamação geral da falta de transparência, custos muito elevados, mas muito pelo custo do Brasil. Geralmente você pega essas grandes redes, né, uma dessas grandes, até você vai ver lá o condomínio é mais baixo, o equipamento é melhor e o condomínio é menor que outros shoppings. Né? Então eu não estou criticando assim, estou falando que é uma situação de mercado. Então se você pode ali comparar quanto eu pago o condomínio por metro quadrado em todas as minhas lojas, quanto eu pago de energia, quanto eu pago de fundo de promoção, se eu vejo discrepância, sem uma justificativa, eu posso colocar na mesa para o shopping. Falar, olha, shopping, aqui eu estou pagando meu fancoil o dobro da loja que eu tenho no shopping do lado, que fica funcionando que é o mesmo tamanho de loja, o mesmo equipamento, que está acontecendo. Né? Às vezes a pessoa fala, nossa, estimaram errado, então aqui arruma e volta, entendeu? Então tem que fazer esse trabalho de comparação, seja de metro quadrado de aluguel, seja dos custos também, eu acho isso muito interessante. E disciplinar também, né? Falar, olha, estou de olho ali, mas por uma questão, às vezes, de erro mesmo, de uma cobrança errada. Imagina, às vezes o shopping está fazendo uma gestão de 400 lojas, né? Um dia eu peguei um cliente agora que eu estou num shopping do interior de São Paulo, onde, assim,
tem mês que a luz dele, a alimentação, ele fatura 3 mil, depois é 4.500, depois é 2,5. Cada mês é um valor de luz. Para fechar a conta. Por que está acontecendo? Entendeu? Assim, alguma coisa está errada, porque ele tem o mesmo nível de faturamento, por que tem essa variação tão grande? Né? E às vezes aumenta, baixa, né? Então, isso que você falou, e trabalhar com antecedência, né, Rodrigo? Então, como eu estou vendo aqui ultimamente, negociar com antecedência com os shoppings, principalmente que são mais demorados, e não aceitar de primeira, né? Você sabe até que a negociação, sempre você joga uma margem, ele já espera uma contraproposta, vem a contraproposta, você faz, vai tirando um pouquinho, você dentro daquela análise, ó, aqui vale a pena, até onde eu estou fazendo um bom negócio, né? Se já conseguiu, tenta tirar um pouquinho até o limite, mesmo que consegue um bom resultado, entendeu? E por último, também, se me permite, também tem que estruturar bem o contrato, mas também hoje tem muitas opções de allowance, né? Que você sabe. Sim. Então, às vezes, o shopping paga a obra do lojista e também você pode, às vezes, configurar o CTO, o custo de ocupação, não naquele formato normal, né? Aluguel, condomínio e fundo. Às vezes você pode colocar um percentual para tudo, ou dar uma isenção de condomínio, ou um valor mais baixo, ou garantir o condomínio. Tem vários formatos também, né? Opções ali de você celebrar os contratos, que também pode ser... Que nivela risco. Nivela risco, shoppings novos, o shopping às vezes quer trazer com as marcas aqui conhecidas, né? Então aproveitar também a questão das marcas. O momento para shopping também não está fácil, né? Segurar bons lojistas. Né? Então eu acho que é buscar esses caminhos. Não, é legal, tem que estar atento, né? Você estava comentando, isso acontece muito mais com shoppings menores, que não fazem parte de grandes grupos. Mas eu já recebi até proposta de desconto em condomínio. Aí você fala assim, peraí, como desconto em condomínio? Se condomínio é rateio, não faz sentido. Quem que está pagando esse desconto? Alguém paga essa conta. E será que então não sou eu que estou pagando outras contas de outros lojistas? Então, ter essa clareza, né? E para mim, acho que o ponto final se esse é um custo tão relevante, tão importante para a sustentabilidade de um negócio, de uma rede de franquias, de uma operação individual, as empresas deveriam se preparar muito mais para essas negociações, entender essas composições possíveis, né, de boleto, contar com escritórios para assessorar, porque no final do dia a gente fala muito de produto, a gente fala muito de atendimento, contrata grandes consultorias para dar treinamento de vendas para a equipe, etc. E essa que é um dos fatores que acabam sendo talvez um dos principais do nível de mortalidade de muitas redes, ele não é tão bem cuidado, né? Então acho que essa é a grande reflexão e por isso que esse é um assunto que renderia vários episódios. Mas, Daniel, eu queria te agradecer muito pela participação, pelo bate-papo. A gente continua aqui como parceiro, né, com as nossas histórias do dia a dia. Mas, para você que gostou do episódio, siga o Daniel e o escritório, né? O nome do escritório é Cerveira, são alguns nomes. Cerveira, Bloch, Goethals, Hansen e Longo Advogados. Boa. Vocês vão encontrar ali no perfil, a gente compartilha também no descritivo do episódio. Deixem os comentários no nosso canal, se inscreva para receber os novos episódios. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez, doutor Daniel. Obrigado você, foi um prazer aí, sempre que precisar. Boa. Muito bacana aí, obrigado. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.